tema Cristo no barco não é suficiente. Estou colocando aí esse tema porque existe até um cântico, um corinho, antigamente chamava, que era: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema. Cristo no barco não é suficiente. E o meu texto é Mateus capítulo 8. Vamos ver lá. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 23, que diz o seguinte. Deixa eu ver se é noite aqui, rapaz. Que é... Diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, somente o fato de Cristo estar no barco não é suficiente. E nós vemos que essa questão do barco, ela está em muitos lugares do Novo Testamento. Jesus, principalmente, ele tem muita conexão com barcos, né? E de fato ele estava nesse barco, só que ele estava dormindo. Naturalmente, juntamente com ele estavam seus discípulos, 12 apóstolos. E quando se levantou essa tempestade, né, o texto fala aqui de águas, né, o mar, tempestade, e o vento, né, então os ventos e o mar, esse cenário todo aí de navegação. E eu quero explorar um pouco essa questão aí, porque eu vejo que essa travessia de barco, geralmente Jesus ali na Galileia, ele atravessava de uma cidade para outra por sobre as águas do mar da Galileia, que é chamado também de Lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, considerado o maior lago de água doce do mundo, mas é chamado de mar, né? Aqui no Novo Testamento. Então essas travessias que Jesus fazia juntamente com os seus discípulos nesse barco, elas são como que uma espécie de figura, de tipo, de simbolismo da vida cristã. E esse texto, ele começa dizendo que Jesus entrou no barco e que os seus discípulos o seguiram. Então, para ter essa experiência, é necessário inicialmente que a pessoa entre no barco depois de Jesus, né? Eles o seguiram, entraram no barco assim como Jesus havia entrado. Eu creio que o simbolismo do barco aqui é a igreja. A igreja é esse barco, e assim como o barco singrava as águas do mar da Galileia, nós estamos também, a igreja, como que singrando as águas deste mundo, né? Apocalipse 17 vai dizer que as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então estamos como que numa viagem de barco por esse mundo. E o problema é que esse mundo que nós vivemos, ele tem forças visíveis e invisíveis. Então, no caso aqui, os elementos água e os elementos ventos, né? Água e vento, são elementos da natureza. Por assim dizer, tanto a água como o vento,
eles são inanimados. Eles precisam ser animados por uma outra força. Então, a água, sabemos que a água do rio corre, né? A água do mar se agita, mas somente a água por si só, dificilmente ela vai se mover. E o vento também, de certa maneira, eu lembro da definição que quando nós estávamos ali no colégio, que era que o vento é o ar em movimento. Para que o vento se mova, nós precisamos de ventilador, alguma força externa. E aqui eu percebo que esses elementos podem ser usados de maneira destrutiva. Por exemplo, a água foi usada para destruir o mundo antediluviano, o mundo de Noé, né? Ali nós sabemos que foi usada por Deus o elemento água para causar destruição. Quando nós chegamos no livro de Jó também, nós vemos que o vento foi usado para matar os 10 filhos de Jó. Eu até faço questão de ler esse texto de Jó, porque é muito instrutivo, né? Diz assim, Jó 1,18: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, esse grande vento, né, que derrubou aquela casa onde os filhos de Jó estavam reunidos e matou os 10 filhos de Jó, naturalmente, esse vento, o elemento da natureza, foi manipulado. Ali no caso de Jó, nós vemos praticamente que foi Satanás que havia tido aquela conversa com Deus e recebeu autorização para fazer isso. Então, Satanás manipulou o elemento vento para matar os filhos de Jó. E neste caso aqui, né, de Mateus capítulo 8, creio eu, acho que fica praticamente evidente que poderes invisíveis aqui, espíritos, né, ou demônios, eles manipularam aqui tanto a água quanto o vento para tentar fazer aquele barco naufragar, né? Tanto é que na sequência dessa história nós vamos encontrar a questão do endemoniado gadareno, né, que ele realmente estava ali possuído por uma legião de demônios, e os demônios naturalmente sabiam que Jesus e seus discípulos se dirigiam ali para Gadara ou Gerasa. Então eles tentaram naufragar o barco a fim de que aquele homem não fosse liberto. Então temos que concluir que realmente tanto a água do mar da Galileia quanto os ventos foram manipulados por poderes invisíveis, isto é, pelos espíritos, né, os demônios que estavam ali invisíveis, para impedir que chegasse libertação à vida daquele homem chamado o endemoniado gadareno. Então, irmãos, podemos perceber que esse mundo em que nós vivemos, né, que tem as forças da natureza, só que as forças da natureza, elas são, por assim dizer, impessoais, né? Elas são praticamente inanimadas. Embora possa haver até alguma vida invisível aí, mas existem poderes invisíveis neste mundo que vão sempre tentar escravizar pessoas, vão tentar impedir que o conhecimento de Deus chegue a essas pessoas, fazer oposição ao Evangelho. E por isso que essa viagem de navegação aqui sobre o Mar da Galileia é tão instrutiva assim. Então, eu vou ainda consultar um outro texto que fica em Atos capítulo 27, aquela famosa viagem que o apóstolo Paulo fez para Roma. Também, né, dá para fazer uma mensagem somente nessa viagem do capítulo 27 de Atos, Paulo indo para Roma como prisioneiro, a guarnição romana, do exército romano. Mas tem, nessa viagem de Paulo, há muita interferência disso aqui, de vento, tempestade e água. Eu vou ler alguns versículos aqui que diz o seguinte, vamos ver aqui, Atos 27, 14. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão,
E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Verso 18: E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E aí, deixa eu ver mais. O que mais a coisa aqui? Essa viagem é muito instrutiva do apóstolo Paulo, né? O certo é que sabemos que essa viagem do apóstolo Paulo, tão atribulada, eles conseguiram chegar a Roma, embora o navio se despedaçou, foi despedaçado pelas ondas, pelas correntes marítimas ali, mas eles, apesar de terem sofrido um naufrágio próximo da ilha de Malta, eles conseguiram chegar todos vivos à ilha de Malta, né? Porque houve intervenção divina. Um anjo apareceu à noite ao apóstolo Paulo e disse para ele: Paulo, não temas, porque nenhuma vida se perderá. Das 276 pessoas que estão contigo nesse barco, todas te foram dadas, né? Por causa do apóstolo Paulo, eles não morreriam no mar. E aí repetido lá que todos foram salvos. Então, irmãos, esse texto de Mateus capítulo 8, aconteceu esse ataque, foi um ataque espiritual. Naturalmente os demônios usaram as águas e usaram os ventos para tentar fazer o navio naufragar. Naturalmente esses apóstolos, quase todos, eles eram homens da Galileia, eles eram pescadores, alguns, né? Estavam já acostumados com o clima, naturalmente estavam acostumados com os ventos, né? E com as tempestades ali, mas foi tão ameaçadora esse ataque, a tempestade que sobreviveu àquele barco, que eles tiveram medo. Disseram aí, conversando, seus discípulos aproximando despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Então o fato que eu quero deixar claro é o seguinte: olha, Jesus estava no barco. Por isso que o meu tema Cristo no barco não é suficiente, porque neste barco aqui Jesus estava, só que ele estava dormindo, né? Eu creio que quando a Bíblia diz que todas as coisas que foram escritas foi para o nosso ensino, foram escritas, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras temos esperança. Essa é mais um desses. Então Cristo estava no barco, só que ele estava dormindo. E nós como cristãos, né, podemos dizer assim: não, eu sou crente, Cristo está no meu barco, Deus é por mim, nenhum mal me sucederá, porque Deus vai me proteger. Aí eu digo: não é suficiente que Cristo esteja no seu barco, mas ele deve estar no seu barco, sim, porque é importante que ele esteja no barco, porque se ele não estiver no barco, se ele não estivesse no barco, eles teriam perecido, né? Mas Cristo estava no barco. E eu quero até ainda, né, antes de prosseguir aqui nesse texto, ir lá para Mateus capítulo 14, né, aquela famosa passagem onde Pedro andou sobre as ondas, onde vai dizer aqui, eu só vou ler o verso 32, vai dizer assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aqui nesse caso de Mateus 14, fica patente que a tempestade, que da mesma maneira estava tentando fazer o barco naufragar, né, afundar o barco, os discípulos estavam com medo também. Mas quando Jesus subiu com Pedro de volta para o barco, naturalmente Pedro voltou para o barco, Jesus estava ausente do barco, mas nessa hora ele entrou no barco, e quando eles subiram para o barco, o vento acalmou. Nesse caso aqui, não foi necessário que Jesus exercesse nenhuma autoridade verbal, pelo menos ele não falou nada. Acredito que os demônios estavam ali envolvidos, em manipular os elementos da natureza para afundar o barco. Reconhecendo a autoridade de Jesus, eles pararam de agir, se afastaram antes que ele desse qualquer ordem. Agora, aqui em Mateus capítulo 8, quando os discípulos despertaram Jesus, e aí ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé?
entendo eu que ele está insinuando que a pouca fé dos discípulos, ela estava no fato que talvez eles mesmos poderiam ter repreendido aqueles elementos, né, da natureza, ou repreendido os espíritos que estavam manipulando os elementos, ou que não ficassem com medo, porque Jesus estava ali dormindo. Eu fico até imaginando que de repente, será que Jesus, em algum momento ele não acordou, né, já que a tempestade era tão grande, já que havia muito solavanco ali naquele barco? Será que em algum momento Jesus realmente não acordou, mas ficou fingindo que estava dormindo, para ver a reação dos discípulos? E não sei se isso é verdade, mas eu estou assim, como que aqui, eu estou aqui tentando imaginar que pode ter acontecido isso, porque um modus operandi de Deus é assim: quando estamos num problema, Ele deixa que o problema chegue até o limite. Quando nós já estamos assim desesperados, quando parece que não há mais solução, aí é que Deus entra para agir, né? Vemos lá no caso de Lázaro, por exemplo, ele esperou até que Lázaro morresse, né? Porque ele passou aqueles dias doente, ele esperou que ele morresse, e somente 4 dias depois de sepultado foi que Jesus foi lá ressuscitá-lo. Isso é o modus operandi de Deus, né? No caso de Mateus 14, por exemplo, Jesus observava os discípulos lutando contra as ondas de cima da montanha, e vendo lá embaixo o mar da Galileia, o mar encapelado, naturalmente os discípulos lutando contra a tempestade. Mas o texto lá diz que na 4ª vigília da noite foi que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Ou seja, a 4ª vigília da noite é de 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. Eu até imagino que Jesus deve ter chegado ao barco assim por volta de 5 horas da manhã, quando o dia já estava quase amanhecendo, né? Ainda estava um pouco nublado. Mas é o modus operandi de Deus. Ele deixa a situação se agravar, ele deixa piorar bem, para ele só intervir no último minuto, né? No limite. Por isso que eu estou aqui imaginando que nesse caso aqui do capítulo 8 de Mateus, é possível que Jesus já tivesse até acordado, né? Mas ele ficou ali dando a entender que estava dormindo, para ver exatamente a fé dos discípulos, para ver o que eles fariam, né? Naturalmente eles estavam com medo, estavam apavorados. E aí, Jesus sempre sabia o que ia fazer, né? Jesus sempre teve total controle da situação. Mas é uma dedução só, né? E aí ele diz aí: por que temeis, homens de pouca fé? Aqui está pouca fé, mas é uma cacofonia. Talvez seja melhor traduzir de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ou seja, repreendeu. Aqui está dizendo que ele repreendeu os ventos e o mar. Se de fato, como eu creio, não era somente os ventos e o mar que estavam ali agitados por si só, mas que havia poderes espirituais que estavam ali usando o vento e o mar, que estava soprando ali, né, com o objetivo deliberado de afundar o barco. Jesus sabia que esses poderes estavam ali. Ele sabia que havia uma participação demoníaca, o mundo invisível, os poderes invisíveis que estavam ali atuando para naufragar o barco. Ele sabia, mas até para não revelar antecipadamente esses poderes, ele se dirigiu aos ventos e ao mar, né? Repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Então hoje, por exemplo, nós estamos aqui neste mundo, e no caso aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil nunca foi um país assim de ter tempestade, de ter ciclone, tufão, como os Estados Unidos já tem essa fama de ter tufão, ciclone, essas coisas. Ventos, essas coisas aí. Mas ultimamente até diz que até no Brasil já tem acontecido isso. Mas eu posso imaginar que esses ciclones, esses tufões que acontecem, podem estar sendo manipulados por poderes sobrenaturais invisíveis, né? Espírito pode estar usando isso aí para causar destruição, e nós temos que ter consciência disso, né? Nesse caso aqui, eles estão usando elementos da natureza.
mas eles podem usar outros elementos. Esses poderes invisíveis que estão no nosso mundo, eles podem causar outros tipos de problemas, né? Pode ser problema de qualquer ordem, né? Problema no casamento, problema econômico, financeiro, problema de doença. Nós sabemos muito bem pela Escritura que esses problemas não existem por eles mesmos, mas que por trás de todos esses problemas existe um poder invisível e espiritual atuando. Mas muitas vezes, como Jesus repreendeu aqui a falta de fé dos discípulos, na nossa incredulidade, né, nós apenas vemos o problema em si, nós apenas buscamos solução para o problema em si, e nós não levamos em consideração os poderes invisíveis espirituais que estão por trás desse problema. E devemos levar em consideração isso, né? Eu percebo que até já vi alguns pregadores, né, até assim, com uma certa pose, dizer o seguinte: agora o ser humano bota a culpa de tudo no diabo, né? E porque os demônios já estão até frustrados e botaram toda a culpa neles. Mas é claro que a culpa é dele mesmo. Não nos iludamos. A visão da Escritura os demônios estão por trás de todos os problemas do mundo. Eles manipulam as situações, eles manipulam pessoas, eles manipulam nações, manipulam ideologias. Eles estão por trás de todos os problemas do mundo mesmo, né? E nós seremos incrédulos também se nós não levarmos isso em consideração, porque é o que a Escritura ensina. É claro que a nossa mente foi trabalhada dentro da cultura, principalmente da cultura ocidental, a ter uma mentalidade científica, né, ou pseudocientífica, uma mentalidade que zomba, escarnece das coisas espirituais porque são invisíveis, né, e taxam essas coisas de superstição, como se os nossos antepassados fossem pessoas ignorantes, absolutamente desprovidos de conhecimento, de bom senso, de sensatez, e na verdade não eram. Então o diabo está fazendo a sua propaganda, né, para que nós não identifiquemos os poderes invisíveis que atuam nos problemas que estão nos afligindo. Mas eles estão lá, os demônios estão por trás dos problemas, sim, né? E eles só podem ser combatidos com armas espirituais. Deixa que aqueles que não creem usem as armas naturais para resolver os problemas, mas nós, além das armas naturais, nós temos que usar as armas espirituais para combater os poderes invisíveis que estão por trás dos problemas, inclusive dos problemas do mundo, né? Como Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. E aqui a questão toda a presença de Jesus no barco não foi suficiente. Ele estava no barco, mas estava dormindo. Isso é uma lição para nós, né? Jesus pode estar no nosso barco, nós podemos ser crentes, discípulos de Jesus. A pergunta mas ele está no nosso barco adormecido? Ele está dormindo? E eu percebo aqui que a ação dos discípulos foi a ação de despertar Jesus, né? Ele falou, foi lá. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Isso aqui é oração, né? Isso aqui é oração. Eles clamaram a Jesus, eles despertaram Jesus. E aí, uma vez que Jesus estava desperto, ele usou a sua autoridade, né? Eles se admiraram, porque então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aí os discípulos se maravilharam, se admiraram da autoridade de Jesus. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora eu empolguei demais, dei um urro aqui no microfone. Mas o certo Jesus tem a autoridade para dominar esses poderes invisíveis, né? Se naquele tempo, quando Jesus ainda não havia sido morto e ressuscitado, ele
ele ainda não tinha falado aquelas famosas palavras que ele disse depois da ressurreição: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas naquele tempo ele já tinha autoridade sobre os demônios, né? Uma das primeiras coisas que Jesus, ao começar o ministério, fez foi expulsar os demônios, e as pessoas se admiravam: quem é este que até os demônios da ordem eles obedecem? Então a autoridade de Jesus hoje é maior ainda, porque ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então hoje, diante dos problemas de qualquer ordem, não se iluda, por trás de todos os problemas tem poderes invisíveis atuando, de demônios que eles são invisíveis, e eles não podem ser vencidos por poderes naturais, com armas convencionais. Eles só podem ser vencidos por armas sobrenaturais, poderes sobre a autoridade espiritual que só Jesus tem. Ou seja, ele tem autoridade, mas ele também deu autoridade para os seus discípulos, né? Tem um texto que diz assim, que Jesus reuniu os 12, isso aqui é Lucas 9:1, e diz assim: e deu poder e autoridade sobre todos os demônios para os seus discípulos, né? Pelo menos para aqueles 12, ele diz lá, ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios para aqueles 12 discípulos lá. Na sequência aí, por extensão, pode até nós termos autoridade semelhante, desde que nós também estejamos, né, nessa comunhão com ele. Então, a missão dos discípulos aqui foi despertar Jesus. Isso significa oração, né? Diante de todos os problemas que estão aí assolando o mundo, assolando a nação, assolando a nossa vida, o que nós podemos fazer é orar. Ou seja, podemos fazer outras coisas? Podemos, devemos até fazer outras coisas também, mas não devemos esquecer de orar, porque se Jesus estiver no nosso barco, da nossa nação, adormecido, ele não vai fazer nada, ele não vai agir, né? Precisamos despertá-lo. E essa ideia de um Deus adormecido, que parece até heresia, né? Eu não combinei nada com a minha mulher, mas eu percebi que ela leu o Salmo 121, ela nem sabia sobre o que eu ia pregar. E no Salmo 121, verso 4, está escrito aquele versículo de assim, que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu sabia que esse versículo estava lá, aí eu ia até citar o versículo, mas ela sem saber citou. Mas a ideia de um Deus adormecido que precisa ser despertado, eu vou citar alguns salmos aqui para ver que está no Antigo Testamento, né? Salmo 35, 23. Vamos ver aqui, que diz assim: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Salmo 44, 25. Mas é o seguinte, Salmo 44, 23, desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre. Para sempre. Salmo 59, verso 4. Eles correm e se preparam sem culpa minha, desperta para me ajudares e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todos os gentios. Salmo 80, verso 2. Salmo 80, verso 2. Ele diz assim: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. E Salmo 78, 65. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Então, irmãos, a ideia de um Deus adormecido, nós sabemos que Jesus era o Filho de Deus e que na sua humanidade ele tinha todas as necessidades humanas, como de dormir, e de fato ele dormiu naquele barco porque estava cansado, né? E aproveitou a travessia do mar da Galileia para descansar e adormeceu ali. Mas ele foi despertado para os discípulos
e ele conjurou aquele perigo, porque havia demônios, poderes invisíveis por trás daquela tentativa de naufragar o barco. Nada mudou, né? Continua havendo a mesma coisa. Os demônios, os poderes invisíveis farão oposição. Então, se tem algum problema lhe afligindo aí, não seja ingênuo, né? Reconheça que poderes invisíveis estão por trás desse problema, seja que problema for, e use pelo menos também as armas do Espírito. Ore, desperte o Cristo que pode já estar no seu barco. Se ele não está ainda, dê um jeito que ele entre no seu barco, né? Porque aqui começa dizendo que ele entrou no barco e seus discípulos seguiram, né? Agora, desperte o Cristo que está no seu barco, porque se ele estiver dormindo, ele não fará nada, ele não vai agir. Agora, se ele for despertado pelas suas orações, ele vai repreender esses poderes invisíveis. Como diz aqui, fez grande bonança, vai cessar a tempestade, e você não vai saber nem como. Então, que Deus abençoe, né, cada um de vocês aí. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.